meu nome é Luiz Estevam, eu nasci na Rua da Grota, em Catalão. Quando adolescente, eu fui estudar no Colégio dos Padres Franciscanos, em Anápolis e em Agudo, estado de São Paulo. Depois fui para o Rio de Janeiro, onde cursei jornalismo. Depois voltei para Goiás, cursei economia. Novamente em São Paulo eu fiz mestrado, doutorado em economia e sempre me chamou a atenção a beleza da história econômica, sabe? Como diziam os antigos, história e literatura caminham juntas, são as deusas da intelectualidade. Então, quando fui professor de universidades durante mais de 30 anos, quando eu me aposentei, vim para Catalão e fui fazer aquilo que é o meu passatempo preferido, pesquisar a história da minha terra. Na verdade, todo catalano, esteja onde estiver, ele guarda um carinho todo especial com o Catalão. Desde quando morava no Rio de Janeiro e estudava jornalismo, eu escrevi um romance sobre a origem de Catalão, um livro chamado Fuero. Depois que eu me aposentei, eu passei a pesquisar em loco com muito mais tempo e publiquei vários livros já sobre a história de Catalão. Catalão Fragmentos do Passado, Catalão Memórias Esparsas, Catalão na Linha do Tempo. Além disso, escrevi algumas biografias. Escrevi a história de um prefeito da cidade, Dr. Silvio Pascoal. Escrevi a história de seu irmão, Enio Pascoal, que foi deputado por Catalão. Escrevi a história de Alei Margon Vaz. Então, tudo o que eu faço hoje está voltado para a história de Catalão. Há muitos anos que eu escrevo sobre história. Inclusive, a minha tese de doutorado foi a história econômica de Goiás, em termos de economia. Sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás desde Colemar Natal, quando em 1980, seguramente, eu já era membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Então, minhas fontes são o próprio Instituto Histórico, que tem um acervo muito grande, as bibliotecas, os museus, os cartórios e documentos esparsos de prefeituras que nós, aos poucos, vamos recolhendo das administrações antigas de Catalão. Em meio às colinas do sudeste goiano, encontra-se Catalão, uma cidade que carrega em suas ruas, praças e memórias os reflexos de uma história rica e complexa. Catalão, recortes da história. Não é apenas um documentário, é um mergulho profundo nas transformações que moldaram essa terra. Uma jornada que passa pelo autoritarismo e a luta por democracia, pelos desafios da economia e a força do desenvolvimento, pela chegada de imigrantes que trouxeram diversidade e renovaram nossa identidade. Catalão é também palco de debates políticos e batalhas por educação, crescimento e energia, refletindo a construção de um futuro em meio aos desafios de seu tempo. Prepare-se para explorar as camadas da história de uma cidade que, mais do que um lugar no mapa, é um símbolo de resiliência e esperança. Esta é a história de Catalão, contada por quem a vive e compreende seus recortes mais profundos. Catalão é um lugar que nunca mudou de nome. Catalão foi sítio do Catalão, arraial do Catalão, vila do Catalão e cidade do Catalão. Em termos políticos, tudo começou aqui em 1834, quando
começou a existir a Vila do Catalão. Quando uma cidade se torna vila, ela passa a ter município próprio. Até então, nós pertencíamos ao município de Santa Cruz. Quando nos tornamos município próprio, politicamente, nós teríamos que eleger o presidente do Conselho Municipal da Vila do Catalão. E quem foi eleito pela primeira vez foi o coronel Roque Alves de Azevedo, que era um fazendeiro muito popular, que já morava aqui, vindo de Bom Sucesso, em Minas Gerais. O coronel Roque se tornou uma pessoa muito importante em termos políticos em Catalão, porque de vila a cidade tudo foi comandado pelo coronel Roque Alves de Azevedo. Ele residia na Rua da Grota e tinha uma fazenda em Olhos d'Água. Foi um período de mais de 30 anos em que não houve oposição política. Nós não temos nenhuma foto desse coronel, mesmo porque fotografia ainda não existia, né? Fotografia veio bem depois. Não temos nenhum desenho dele, mas temos uma descrição dele. Passou por aqui um inglês, um cientista inglês, Castelnau, e ficou hospedado na casa dele. Então ele registrou no livro da viagem ao Brasil um pouco do que ele captou de que era o coronel Roque. Diz ele que era um homem muito popular e que tinha algumas manias que eles, estrangeiros, acharam assim, diferentes. Ele era muito magro e alto, diz ele, e só se vestia de azul, pelo menos durante todo o tempo em que ele ficou hospedado na casa do coronel Roque. Gostava muito de alegrias, de festanças. O importante em termos políticos é que durante todo o período do coronel Roque Alves de Azevedo, não houve nem nada na história de Catalão que não fosse harmônico em termos políticos, porque, como todo coronel, ele respondia pelo legislativo, pelo judiciário e pelo executivo, né? Quando o coronel Roque faleceu, depois que Catalão já era cidade, aí começou a haver uma disputa para a presidência do Conselho Municipal. E essa disputa não era para ter existido, porque o coronel Roque estava preparando um filho seu, adotivo, que ele adotara, Roque Alves de Azevedo, que ele colocou o próprio nome dele, Roquinho, estava preparando para ser o seu sucessor, mas ele, infelizmente, morreu aos 30 anos de idade. Então ele ficou faleceu e começou uma luta política em termos de algumas famílias de Catalão. A família Paranhos, a família Aires, a família Andrade, a família Cunha, a família Cerqueira Neto, a família Salviano. Todos estavam presentes naquele contexto e houve uma certa disputa para assumir o lugar do coronel Roque Alves de Azevedo. Os Cunha, Aires e Andrade se uniram e indicaram Eliseu da Cunha. O Eliseu da Cunha era casado com uma filha do coronel Roque e se tornou presidente do partido. E o coronel Antônio Paranhos também pleiteava a liderança política em Catalão. Tudo se daria muito bem se os votos antigamente, as eleições de antigamente, não fossem tão seletivas, restritas. Só votava, por exemplo, quem tinha posse, quem tinha patrimônio. O pobre não votava.
a mulher não votava, o analfabeto não votava. Para vocês terem uma ideia, na primeira eleição em Catalão, em 1837, depois que ele se tornou vila, nós tivemos 6 eleitores selecionados. Eram muito restritas, por isso que nós chamamos esse período de um período autoritário. Tudo era resolvido pelo coronel. Foi a época em que surgiu no Brasil o coronelismo, não só aqui, mas em todo o Brasil. Não eram coronéis do exército, nem major, nem capitão. Eram títulos da Guarda Nacional concedidos pelo governo imperial para sustentar a unificação desse país, que antigamente, quando a família imperial veio para cá, para conseguir a unidade, eles distribuíam títulos de barão, de duque, de conde. Aí o Dom Pedro I foi para Portugal, ficou o Dom Pedro II na minoridade, então criaram essa coisa da Guarda Nacional. E na Vila do Catalão se instalou uma unidade da Guarda Nacional. Então, o coronel Paranhos, que era da Guarda Nacional, né, pleiteava também o lugar do coronel Roque Alves de Azevedo. Tudo seria harmônico se fosse um voto democrático, isso que eu quis dizer. Mas não eram selecionados os eleitores. O resultado de tudo isso foi as brigas políticas que se iniciaram em 1892 em Catalão. Foi um ano em que cercaram o sobrado em que morava o coronel Paranhos e sua família e o obrigaram a sair de Catalão. Depois da morte de um jagunço, o padre vigário Luiz Antônio da Costa interferiu, etc. O coronel Paranhos e sua família foi obrigada a deixar Catalão em 1892. Naquele ano houve atentados e tiroteios, vários tiroteios. E foi o ano também que passou por aqui a Comissão Cruz, 1892, uma comissão de cientistas que foram demarcar onde deveria ser a capital do Brasil, né, e escolheram Planaltina, o local de Planaltina. Em todas as cidades que essa comissão passou, eles pararam, tiraram foto, tem várias fotos em outras cidades. Em Catalão eles tiraram muito de longe uma foto da cidade, porque aqui estava num local inteiramente intranquilo. A comissão fatalmente deveria ter uma carta de representação para alguém da cidade, mas estavam todos em pé de guerra, né? Só temos um registro da Comissão Cruz de longe, bem de longe, lá do alto do Morro das Três Cruzes. O que eu queria dizer é que a partir de 1892, aí o racha se fez principalmente em função da proclamação da República. A República permitiu que surgissem outros partidos que não aqueles partidos tradicionais do Império, como conservadores e liberais. Surgiram democratas, republicanos, né, e outros partidos que Catalão começou a fundar os diretórios, mas sem nenhuma ideologia. A ideologia desses partidos não comandou a luta política em Catalão. A luta política que definiu as ideologias. Você ia para qualquer um que não fosse o partido do adversário. Com o tempo, ficaram conhecidos o bipartidarismo de Catalão. O coronel Paranhos, junto com Cerqueira Neto, com Salviano, não sei o quê, eram conhecidos como partidários do Papo Roxo. E o coronel Aires, o Andrade,
Os Cunha eram conhecidos como partidários do Papo Amarelo. E essa coisa ficou em Catalão e vai perdurar por muitos anos essa briga política. Até que no final do século, em 1897, assassinaram o Coronel Paranhos, que inclusive já havia sido senador em 1891 por Goiás, né? Foi assassinado na porta de sua casa. Naquela época tinha uma coisa interessante: os inimigos que eu me referi, essas famílias, eram todos vizinhos. Então, quando saiu um tiroteio, bastava abrir a janela da porta da casa. Ali onde hoje temos a Praça Getúlio Vargas, bem no fundo morava um sobrado do Coronel Paranhos. Em frente, o seu arqui-inimigo, Coronel José da Silva Aires. À esquerda, o capitão Carlos de Andrade, também seu inimigo. Ele compareceu ao fórum em novembro de 1897 e, depois de alguns trabalhos no fórum, ele retornou passando na porta dos inimigos. Foi quando houve uma emboscada e ele foi assassinado. Então, continuou a briga política e o Papo Roxo, Coronel Paranhos, ficaram no poder depois do assassinato do Paranhos, continuaram com Alfredo Paranhos, seu neto, né, no poder em Catalão até cerca de 1910. Em 1911 teve uma revolução goiana, em que o Totó Caiado, né, o Antônio Caiado, tomou o poder por força das armas, 1909, e continuou até 1930, os Caiados no poder. Nessa mudança que teve lá, foi designado para intendente de Catalão Eliseu da Cunha, que era casado com a filha do Coronel Roque e um ator, já um dos atores principais de toda essa briga política. Naquele momento, os Paranhos não tinham mais condição política aqui em Catalão. E foi a época dos intendentes. Nós passamos 20 anos, surgiu a figura do intendente, não só aqui, como no Brasil inteiro, né? Intendentes também eleitos, mas eleitos pelo voto restrito, repetindo, mulheres não votavam, analfabetos não votavam, soldados não votavam, né? Pelo voto restrito. E eram eleições que não tinham crédito o resultado dessas eleições, porque os jagunços eram um voto aberto, né? Os jagunços estavam sempre comandando o processo eleitoral naquela época. Então foi uma época também de muita valentia, essa época dos nossos intendentes em Catalão. Tivemos intendentes como o Salomão de Paiva, que se julgava, de certa forma, um valentão. Foi uma época que nós tivemos aqui em Catalão, a violência dos coronéis parece que foi graçando no meio do povo, e nós tivemos um período extremamente violento em Catalão até 1930. Em 1930, Getúlio Vargas assumiu o poder no Brasil, nomeou Pedro Ludovico para Goiás como interventor, e Pedro Ludovico passou a nomear os prefeitos. Surgiu a figura do prefeito com Getúlio Vargas, passou a nomear os prefeitos das cidades. Em Catalão, o primeiro prefeito nomeado foi Diógenes Sampaio, né? Depois veio Anísio de Souza, etc., né? E depois Públio de Souza, Armando Storni, Santa Cruz, etc. Vamos nos aproximando já dos anos 45, porque em 1945
com a saída de Getúlio Vargas, nós tivemos uma Constituição no país que determinou o voto universal. Todos votam. Mulheres passaram a votar, analfabetos passaram a votar, né? Foi uma abertura, a primeira onda democrática que nós tivemos no Brasil veio com a Constituição de 1946. Foi quando foi eleito João Neto de Campos. A história da democracia em Catalão vai perdurando até o governo militar e depois o que nós temos até hoje. Catalão teve um período político de autoritarismo na época do coronelismo e na época dos intendentes e na época dos primeiros prefeitos da cidade, que eram prefeitos nomeados. Autoritarismo porque as eleições eram muito restritivas naquela época. Mas em 1946 nós tivemos uma nova Constituição no Brasil em que determinou o voto universal. As mulheres passaram a votar, todas as camadas sociais. Foi um período considerado de liberdade política inclusive para o Partido Comunista, para os partidos socialistas. Foi uma época caracterizada por uma democracia muito ampla a partir de 1946. E foi justamente o ano em que nós tivemos a eleição do primeiro prefeito dessa etapa eleito pelo povo. E o prefeito foi um fazendeiro que gostava muito de comercializar gado em Uberaba e uma pessoa muito popular que vivia fazendo favores às pessoas de Catalão e conhecido como Joãozinho. Então, o João Neto de Campos, por apelo popular, foi, através de um abaixo-assinado, foi convidado para ser o primeiro prefeito de Catalão, a disputar as eleições de 1947. Ele ganhou as eleições e começou, à sua maneira, demonstrar grandes preocupações com a cidade. Por exemplo, conseguiu trazer o Banco do Brasil para cá. Como ele era oposição ao governo do Estado, ele se valeu muito da ajuda do governo de São Paulo, né? João Neto de Campos conseguiu, depois do seu mandato, eleger vários prefeitos de Catalão. Ele se tornou deputado 2 vezes, mas ele elegeu Ciro Neto logo depois dele. Ciro Neto foi responsável pela construção da ponte de Catalão até Davinópolis, uma ponte que sustenta até hoje, até caminhões pesados, construído naquela época, em 1952. Depois do Ciro Neto, nós tivemos o período do prefeito Antônio Miguel Jorge Chaúde. O professor Chaúde marcou a sua administração porque o Catalão, na época dele, foi considerado a cidade, o município campeão na erradicação do analfabetismo no Brasil. E com isso, o governo federal concedeu verbas para a construção de 5 escolas novas em Catalão. Depois do professor Antônio Chaúde, veio eleito também sobre o partido do João Neto, o Dr. Jaci Neto. Dr. Jaci Neto se tornou, foi aquele prefeito que liderou
todas as comemorações do primeiro centenário de Catalão, incentivando as artes e a cultura em todos os aspectos. Depois de sua gestão na prefeitura, ele ocupou uma secretaria do estado de Goiás e promoveu uma vacinação em massa, e é reconhecido por esse trabalho médico em todo o estado de Goiás. Depois do Jaci Neto, foi eleito um fazendeiro, Ozarque Vieira Leite. Ozarque começou, inclusive, a canalização de água para as residências em Catalão. O seu mandato durou pouco, pois ele foi cassado pela Câmara de Vereadores, único caso existente em Catalão até hoje, não por culpa dele. Todos diziam na época, e reconhecem hoje, ele não era corrupto nem nada, mas os seus assessores estavam cometendo irregularidades e foi avisado a ele e ele não tomou as providências cabíveis de acordo com a Câmara de Vereadores. Então ele foi cassado e assumiu o final do mandato dele o Paulo Hummel. Paulo Hummel foi aquele prefeito que tensionava modernizar Catalão de alguma forma. É conhecido pelos bloquetes que ele colocou principalmente no centro de Catalão, um calçamento totalmente diferente e que durou muitos anos, né? Depois de Paulo Hummel, nós tivemos a eleição de um empresário de Catalão. Até então eram médicos, fazendeiros, a maioria. O empresário da carne, Leovil Evangelista da Fonseca, que foi um prefeito muito racional, como era de sua personalidade, né? Se preocupou em colocar as contas da prefeitura em dia, comparecia na rádio todo dia para mostrar em que ele gastou cada tostão da prefeitura, né? Era muito rigoroso, né? É conhecido pelo rigor que ele tinha, né? Ele fazia, por exemplo, nunca utilizou carro nem gasolina de prefeitura, nem nada. O seu salário de prefeito, ele ficou famoso porque ele construiu uma casa todo mês. Está aí até hoje a Vila Raulina. Ele colocou o nome de Raulina porque a Raulina era irmã dele, né? A Vila Raulina que mostra que o prefeito Leovil tinha uma fama de ser um prefeito muito filantrópico, né? Depois de Leovil Evangelista da Fonseca, entrou novamente João Neto de Campos. E dessa vez, João Neto de Campos conseguiu trazer a água tratada para Catalão através da Saneago, porque nós não tínhamos água tratada até então, e liderou toda a construção e as verbas para a construção de um colégio estadual para os mais pobres, os alunos que não podiam sair de Catalão para estudar. Foi um marco, né? Depois de João Neto de Campos veio o médico Silvio Pascoal. Silvio Pascoal ficou conhecido por ter iniciado uma obra que até então todos duvidavam: canalizar o Ribeirão Pirapitinga. Ele conseguiu, junto ao governo federal, 1 quilômetro de canalização. E as pessoas da época votaram para que colocasse naquela avenida do córrego que ele estava abrindo o nome da mãe dele, Raulina Fonseca Pascoal, né? E foi o primeiro quilômetro de canalização, porque ele era médico e preocupado com a saúde e a insalubridade daquele córrego em que todos jogavam cavalo, cachorro morto lá dentro. Era o esgoto da cidade, o Pirapitinga. Ele fez o primeiro quilômetro. Depois de Silvio Pascoal, entrou José Rocha.
Zé Rocha é um empresário da carne também, uma pessoa muito conhecida pelos trabalhos de filantropia que ele fazia, inclusive um dos fundadores do Lions, que por motivos de saúde deixou a prefeitura e assumiu o vice, Divano Elias da Silva. Divano construiu o prédio da prefeitura que existe até hoje, construiu uma rodoviária do alto das Três Cruzes, construiu o cemitério São Pedro, delimitou todo o cemitério São Pedro naquela época. Depois do Divano Elias, assumiu a prefeitura Alei Margon Vaz. E o Alei foi um homem que se preocupou muito com a estrutura e com a visão de longo prazo de Catalão. Entre suas obras, algumas não existem mais, como a escola agrícola. Ele fundou uma escola agrícola porque sempre foi preocupado com a educação. Chamou a atenção o asfalto que ele fez em Catalão, ruas que nem pensavam nisso, praticamente foram todas asfaltadas, né? E depois do Alei Margon entrou o doutor Aguinaldo Mesquita, que teve uma gestão voltada mais para o social. Ele mesmo tinha como bate-coração, alguma coisa assim, não sei o quê, sempre preocupado mais com o atendimento social, essas coisas. Depois de Aguinaldo Mesquita foi o Zé Moreira, né? Depois do Zé Moreira veio o Eurípides, que infelizmente foi assassinado, e assumiu a vice dele, que é a esposa do Dr. Aguinaldo, Maria Ângela. E depois foi o primeiro mandato do Adib Elias Júnior. Ele teve 2 mandatos seguidos e com um interregno com o Velomar, depois com o Jardel Seba e novamente Adib Elias por 2 vezes. Um momento em que Catalão entrou numa transformação toda e todas as mudanças estruturais da cidade foram feitas mais nesse período de transição. O prefeito Adib Elias Júnior foi muito bem sucedido desde o seu primeiro mandato e a prova é a sua quase que contínua reeleição para o caso, né? Uma pessoa que surpreendeu a todos pela sua dedicação e pela sua capacidade administrativa. Foi o único prefeito de Catalão que cumpriu 4 mandatos. Antes dele, apenas o João Neto de Campos havia sido eleito por 2 vezes. O doutor Adib Elias conseguiu ser eleito 4 vezes e saiu com uma popularidade bem grande que, se a legislação permitisse, certamente ele seria prefeito pela 5ª vez. Catalão é uma cidade que sempre deu valor às pessoas que vinham de fora, principalmente porque Catalão era uma redoma voltada para o Triângulo Mineiro, quase com nenhuma ligações com outros municípios, mas tinha um município enorme. Durante certa época, Ipameri, Campo Alegre, Davinópolis, Ouvidor, Três Ranchos, Goiandira, Anhanguera, até chegar em Corumbaíba, era tudo Catalão. Então era um campo de trabalho muito atrativo para pessoas que vieram para cá com a intenção de iniciar uma nova vida. Então, os estrangeiros que por um motivo ou outro chegaram aqui, os primeiros sírios libaneses, foram em função da Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro se aproximou de Catalão, chegando em Uberaba em 1895.
depois em Uberlândia e Araguari, 1896. Foi justamente a época em que chegaram os primeiros imigrantes libaneses e sírio-libaneses, que nós chamamos, aqui na nossa terra, que atuaram como mascates. Foi o mesmo período em que chegou também aqui, como pioneiro, um rapaz que veio da Áustria, hoje chamada Eslovênia, que foi João Margon. A família Margon e a família Calixto Abrão dos libaneses foram os primeiros imigrantes que vieram para Catalão. O interessante é que eles vieram e ficaram. Boa parte deles nunca mais se mudou de Catalão. E hoje a imigração estrangeira deixou inúmeros descendentes que são cidadãos que atuam hoje como catalanos, né? A imigração estrangeira transformou a cidade de Catalão. Antes dos imigrantes estrangeiros, Catalão tinha uma economia voltada para a lavoura e a agropecuária. Não uma pecuária de comercialização, uma pecuária e lavoura de subsistência. Os fazendeiros plantavam para o autoconsumo. Quando sobrava alguma coisa, que eles punham no carroção de boi e levavam para o Triângulo Mineiro ou para outros locais. Mas era uma economia de subsistência em que a cidade não tinha nenhum atrativo. As pessoas moravam na zona rural, tinham uma vida completamente voltada para a zona rural, as festas, as residências, etc. Só vinham na cidade mais para um casamento, para fazer algum problema de cartório, alguma coisa que tivesse que resolver. A cidade era praticamente deserta. Com a imigração estrangeira, começou a surgir uma outra Catalão. Até então, no início do século XX, Catalão era circunscrita à Rua da Grota, ao Córrego do Almoço, aquela parte do Pirapitinga. Com a chegada dos imigrantes estrangeiros, eles foram ocupando a parte norte do Córrego Pirapitinga e construindo chácaras e grandes casas comerciais. Expandiu a cidade para o rumo norte, em direção ao Morrinho de São João. E Catalão tomou, então, uma outra feição. Foi quando vieram os italianos para cá, a família Nicoletti, a família Pascoal, quando vieram os poloneses, os austríacos, como Metzavar, como Stefan Decker, que veio da Polônia, né? E mais, cada vez mais sírios libaneses, como o Seba, como os Fayad, que vieram todos nessa época, e continuam, estou dizendo os que continuam aqui, alguns deles que eu estou me lembrando. Catalão deve muito às ações dos imigrantes estrangeiros. Eles se preocuparam com a urbanização da cidade. Nós temos 2 hospitais construídos pelos sírio-libaneses, né? O Hospital São Nicolau e o Nasser Fayad. Temos a radicultura criada por um sírio-libanês, também, já naquela época. O Cine Real, que era o grande atrativo de Catalão, é uma obra dos sírios-libaneses. Então, eles têm uma participação muito grande na infraestrutura urbana de Catalão, inclusive no fornecimento de energia elétrica, quando não existia a CELG, que esteve com os irmãos Fayad.
né? Então, a imigração estrangeira foi um grande marco em Catalão. Foi quando Catalão se tornou a capital econômica do estado de Goiás. Com a construção de Goiânia e a formação de um eixo Goiânia-Anápolis, Catalão sofreu uma perda muito grande de imigrantes estrangeiros que se mudaram para Anápolis, que se tornou o novo foco de atração econômica, né? Entrou quase que num marasmo econômico a cidade de Catalão e que só vai sair dessa espécie de decadência e estagnação depois que as mineradoras vieram para cá em 1980. Mas as famílias sírio-libanesas, Margon, poloneses, portugueses, espanhóis aqui, colaboraram em muito para essa nossa Catalão que nós temos hoje. No início do século passado, Catalão era uma cidadezinha que não tinha energia elétrica. Cada um era obrigado a andar com uma vela ou uma lanterna tosca na mão, ou mesmo tocha, porque o gado dormia nos trieiros pela cidade, os cavalos, etc. Sair à noite em Catalão era uma aventura. Isso também acontecia em Ipameri, mas Ipameri, em 1918, foi pioneira ao canalizar uma parte do Rio do Braço, perto da cidade, e fornecer energia elétrica para a cidade. Essa ideia de Ipameri foi aprovada pelos irmãos Ribeiro, que moravam aqui em Catalão, são catalanos, que resolveram também fazer uma vazante no rio Pirapitinga, perto de Cumari, né? Na vazante do Pirapitinga, perto de Cumari, e fornecer energia elétrica para Catalão. Criaram então os irmãos Ribeiro uma empresa que foi inaugurada festivamente a luz elétrica em Catalão em 1923. E pela primeira vez foi feita uma iluminação pública em Catalão, que eram ainda umas lâmpadas bem fracas e só iam da Velha Matriz até a Rua da Grota, porque a cidade se resumia quase que somente nisso. Depois, essa empresa foi comprada, adquirida pelos descendentes sírio-libaneses da família Fayad, Nasser Fayad e seu irmão Salomão Fayad. E montou-se então uma energia elétrica mais robusta para servir Catalão. Mas como Catalão estava desenvolvendo demais industrialmente, a energia se mostrou insuficiente para tocar a zona urbana e as indústrias aqui de Catalão. Então, para você, por exemplo, construir um cinema ou alguma coisa, você tinha que rodar os filmes só depois que as indústrias fechavam. Tinha que intercalar a potência porque não tinha energia elétrica suficiente. Um outro problema é que na época era cobrado pelo potencial oferecido a cada residência e não pelo consumo aferido. Ou seja, a questão da energia elétrica trazia uma insatisfação. Quando veio a eleição de João Neto de Campos, ele que havia prometido para a população que iria resolver o problema de energia elétrica, e como não tinha o apoio do estado de Goiás, ele se valeu de sua amizade com o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, e conseguiu que uma empresa de São Paulo, a Prada, Companhia de Eletricidade,
que já tinha uma filial na cidade de Uberlândia e Araguari, se instalasse em Catalão e passasse a fornecer energia elétrica para a cidade. A Prada continuou seguramente, da época do João Neto de Campos, seguramente mais de 20 anos nós tivemos a energia elétrica servida pela Companhia Prada de Eletricidade de São Paulo. Até que na década de 70, a CELG expandiu por toda a nossa região em função da usina de Cachoeira Dourada. E logo, alguns anos depois, mais recentemente, a CELG foi privatizada e arrematada pela Enel, que se tornou a nossa empresa de energia elétrica. E, posteriormente, é a Equatorial, que nós estamos nela. Nessa época, existiam muitas usinas privadas de energia elétrica, não com grande potência, mas que servia. Por exemplo, em Olhos d'Água nós tínhamos uma usina do Sebastião Aires que servia à fazenda dele, né? Perto de Davinópolis nós tivemos uma usina no Rio São Bento, né? Que a intenção dela era levar a energia elétrica até o povoado da Barra, que na época ainda era o povoado da Barra, Davinópolis. Nós tínhamos também empreendimentos particulares nas empresas, como o João Margon, com a sua charqueada e curtume, a indústria de carne e sapataria que ele tinha, ele conseguiu montar uma usina no próprio Pirapitinga, represando o rio Pirapitinga, bem abaixo de onde ele morava, ali nas proximidades do posto do Gaúcho. Foi uma das primeiras usinas aqui. Mas elas não tinham capacidade de servir amplamente a zona urbana. A zona urbana foi servida primeiro pela iniciativa dos irmãos Ribeiro e depois Nasser Fayad. Eu sei que eu era menino, eu topava com gado no meio dos trieiros, sabe? Eu ia para a escola de manhã, sabe? E à noite nós não podíamos, era assombração em todo lugar, porque as famílias ensinavam que você não deve sair à noite, porque era escuridão total dentro de Catalão. E principalmente nós que morávamos na Rua da Grota, lá na beira do córrego, eu não sei contar, mas na década de 50, que é a década em que eu era menino, né, a reclamação geral era que os cinemas não funcionavam por causa da energia elétrica, Catalão não ia para frente porque não tinha condições de fazer energia elétrica. As mineradoras vieram para cá por causa da CELG, porque não tinha condições, só por causa da Cachoeira Dourada. Catalão, depois dos anos 30, ainda continuou por muito tempo como uma cidade muito violenta. Essa violência culminou, inclusive, com o caso do Antero da Costa Carvalho, que foi martirizado em público, etc., justamente nos anos 30. Era uma época em que a população de Catalão, em torno de 90% da nossa população, era analfabeta. Com o acontecimento dessa violência, principalmente do Antero, o prefeito de Santa Luzia, que se chamava Públio de Souza, que era um tenente, foi enviado para Catalão. Antes, ele havia ido para Santa Luzia para resolver o caso de um assassinato que teve lá de americano do Brasil, né, que é um historiador que foi morto, foi deputado federal, era um médico, foi morto na porta do seu consultório, etc, etc.
ele estava terminando de resolver esse caso lá em Santa Luzia, quando Pedro Ludovico falou: vai para Catalão que as coisas lá estão piores. Ele era tenente do exército, né? E ele foi nomeado prefeito de Catalão. Para combater essa violência, Públio de Sousa acreditava nisso e acertou em cheio. Somente a educação popular é que pode minar a valentia dessa coisa de Catalão, de ninguém levar desaforo para casa, essa coisa toda. Era um povo analfabeto em Catalão. Então, Públio de Sousa fundou, na zona rural onde morava a maior parte das pessoas de Catalão, 28 escolas. Não grandes escolas, mas escolas que até nos currais. O interessante era formar professores para fazer um grande um movimento educativo da população de Catalão. Fundou essas escolas, impôs um código de conduta na cidade para as pessoas irem se acostumando com a disciplina. O código de conduta exigia, por exemplo, que os açougues tivessem azulejo no manuseio da carne, que as pessoas eram obrigadas a cortar as bananeiras no fundo do quintal para fazer fossas, ou banheiros, ou alguma coisa. Proibia as pessoas de ficar de tarde de fofoca nas portas de casa, a título de o mosquito que transmite isso pode contaminar a população. Ele foi muito duro, né? E a cereja do bolo foi que ele conseguiu, através do governador Pedro Ludovico, uma verba com o presidente Getúlio Vargas para fazer uma grande escola na área urbana de Catalão. Foi quando vieram os recursos que foram utilizados na construção do Grupo Escolar 10 de Novembro. O Grupo Escolar 10 de Novembro levou esse nome por exigência do governo federal, porque 10 de novembro foi a data em que foi promulgada a Constituição do Estado Novo, imposta por Getúlio Vargas. Então, o Grupo Escolar de Catalão passou a se chamar 10 de novembro. Era tamanha a necessidade de escolas em Catalão que antes do funcionamento do grupo escolar em 1940 já existiam mais de 500 meninos sendo matriculados, sem falar as turmas de alfabetização para adultos que também funcionava nesse colégio 10 de novembro. Em 1949, Catalão não tinha prédio para abrigar a prefeitura de Catalão. Sabe? O prefeito, João Neto de Campos, começou a ocupar partes do melhor prédio público que existia em Catalão, que era o Grupo 10 de Novembro. Com o tempo, os órgãos públicos de Catalão foram se alojando e o colégio foi mudado de local. Fundou-se o outro colégio, outro grupo escolar, e lá ficou como um prédio para abrigar o judiciário, a Câmara de Vereadores e a prefeitura por muitos anos em Catalão. Até que em 1993 o prédio ficou vazio em função da construção do prédio do Fórum, em função da construção da Prefeitura de Catalão, em função da construção da Câmara de Vereadores, e resolveram fazer daquilo lá, o prefeito José Moreira resolveu fazer de lá uma fundação cultural naquele prédio. Inaugurou-se essa fundação cultural justamente em 1993, no mesmo ano do falecimento de uma professora de Catalão,
Maria das Dores Campos. Então, num ano de comoção, eles deram o nome à Fundação Cultural de Maria das Dores Campos. E o prédio passou a funcionar como o centro artístico de Catalão, de todos os segmentos artísticos: música, teatro, dança, e a própria literatura. A Academia Catalana de Letras também tinha a sede numa das salas da Fundação Cultural. E ela passou a ter alunos de todos esses segmentos, chegou a ter mais de 800 alunos, até que o prédio precisou ser reformado recentemente e foi reformado e será reinaugurado agora ainda em 2024. O Públio de Souza conseguiu as verbas para a construção do grupo 10 de novembro, mas não havia um terreno bem no centro da cidade que pudesse sediar o colégio. Então ele aproveitou-se de um terreno inclinado na Rua das Flores, que hoje é a Avenida 20 de Agosto, e fez um prédio com Francisco Tosi, que era um construtor de Catalão, um prédio que ficasse de frente para a Rua das Flores, hoje Avenida 20 de Agosto, mas que tivesse acesso pelo lado de cima. Então ficou um prédio enorme com um porão. Esse prédio, quando ele foi inaugurado, o prefeito Públio de Souza já não estava em Catalão, já tinha partido para outras missões. Quem inaugurou o prédio foi o prefeito Armando Storni, em 1942. Mas os recursos foram todos conseguidos no projeto do prefeito anterior, Públio de Souza.